Muito bem, então agora vamos ver como é que nós podemos colocar a informação do score dentro de um componente User Interface do tipo texto que nos permite apresentar o score. Vou voltar então aqui ao Unity, tenho aqui as moedas, tenho o player, vou só reorganizar aqui um pouco estes elementos para não estar aqui tanta coisa. Vou adicionar aqui um Empty Object, que vou chamar apenas moedas, e agora pego em todas estas moedas, seleciono com a tecla Shift, a primeira e a última, e agora arrasto para dentro deste objeto. Isto para ficar mais organizado. Então tenho aqui as moedas dentro deste Empty Object. E agora vou então criar um UI Text Mesh Pro. Este texto vou colocá-lo, por exemplo, ele está ali, vou colocá-lo ali um bocadinho mais acima. Vou escrever aqui score, 2 pontos, e 0, ou seja, o score inicial é 0, portanto eu vou já colocar aqui o score 0, e agora vou só personalizar aqui este texto, vou alterar aqui o tamanho da caixa de texto para 500, por exemplo, a altura para 100, vou alterar aqui a fonte, vou utilizar, por exemplo, este Bangers, que é uma fonte que eu tenho instalado, vou colocar a bold e vou aumentar o tamanho da fonte para 70, vou alinhar ao centro da caixa de texto e agora vou só, por exemplo, aplicar aqui um gradiente, que pode ser azul, vermelho, pronto. Então tenho aqui um elemento de texto, vou só alterar aqui o outline, ele já tem um outline, aqui um outline, porque eu já tinha estado aqui a experimentar opções, e ok, vou só escolher aqui uma outra cor, por exemplo este azulinho, assim. Então o meu objeto neste momento está assim. Agora vamos para a programação. Portanto, nós já temos o objeto, portanto este vai ser o score, não é? Chamar score underscore txt. E agora voltamos aqui ao script do player para fazer o que falta. E o que é que falta? Primeiro que tudo, precisamos de adicionar aqui uma biblioteca, que é o Text Mesh Pro, TM Pro. Esta biblioteca vai nos permitir aceder e programar o texto que nós adicionamos no projeto, e agora precisamos criar aqui uma variável para chamar este texto. Então, e esta variável tem que ser pública, ou posso também adicionar a instrução serialize field, dá no mesmo, mas vou simplificar, vou colocar public, e agora isto é uma variável do tipo text mesh pro GUI, text mesh pro, e vou chamar, por exemplo, score text. Então eu já tenho esta variável. Agora preciso criar uma função para implementar este valor que está aqui.
Então vou criar aqui uma nova função do tipo void, vou-lhe chamar moedas recolhidas. É uma função nova, portanto tenho que abrir parênteses e fechar, e abrir chavetas e fechar. Já tenho esta função. E agora esta função, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar nesta variável e colocar dentro do texto que tem este nome, scoreText. Então, eu vou dizer que o scoreText, o texto que ele vai apresentar, portanto, o text, vai ser igual a score, dois pontos, espaço, mais moedas recolhidas. Portanto, estas moedas recolhidas que estão ali. Agora, preciso. Portanto, esta função foi criada, mas ela não está a ser utilizada. Preciso de a utilizar aqui dentro, onde tem este debug log, já não preciso dele, vou apagá-lo e vou substituir pela função, neste caso, moedas recolhidas. Reparem que aparece moedas recolhidas e o nome da função. Não é uma boa prática, porque pode ser confuso. Portanto, eu posso dar-lhe aqui um outro nome, contagem de moedas, para não fazer confusão. Contagem moedas. E claro, agora aqui não será moedas recolhidas, eu vou chamar a função para ela ficar ativa. Então vou-lhe chamar contagem moedas e vou chamar a função. Gravo. Vou ao Unity e agora aqui no Unity vou aqui ao Player, porque ainda preciso fazer aqui uma coisa. Aqui dentro do Player Controller Script eu tenho aqui uma variável scoreText que é pública que diz NownTextMeshPro GUI. Então eu tenho que selecionar o TextMeshPro e tenho que colocar cá. E agora já funciona. Então temos o nosso objeto, não é? Quando ele toca numa moeda, o score muda. E é isso. Para nós começarmos a desenvolver um projeto, nós temos esta base fundamental, que é o movimento do objeto, neste caso do nosso player, como é que ele interage ou como é que ele colide, neste caso são moedas, não é? Como é que nós colocamos o score quando isso acontece, e a partir daí nós já podemos fazer muitas coisas.